Fala Vascaíno, fala Vascaína, acabou agora, Vasco da Gama 0, Chapecoense 0 e que tropeço em São Januário diante de 20 mil torcedores. Mas é o seguinte, gente, o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem. A gente vai falar sobre isso. O Vasco com muitos problemas aí para o jogo contra a Ponte Preta. E a gente vai falar aqui do comportamento da equipe, sobretudo a estreia aí do Alex Teixeira. Bom, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, frustrante, decepcionante. Durante toda a semana a gente aguardou uma vitória do Vasco da Gama, até porque seria a estreia aí do Alex Teixeira. Então todos os vascaínos aí ficaram com os corações aí cheios de esperança para que a gente pudesse conseguir um resultado positivo. E meus amigos, o Vasco simplesmente deixou de abrir 9 pontos aí na tabela. Hoje o Vasco está com uma quantidade de pontos razoáveis, 7 pontos de diferença aí para o quinto colocado, mas a Tombense vai jogar. E é o seguinte, né? O Sport também, essa diferença pode cair aí para 4 pontos e é muito pouco. Agora, essa partida ela tem que servir de lição aí para o Vasco da Gama. Sob o aspecto defensivo, a defesa do Vasco é muito sólida, certo? Mais uma partida aí boa, onde o Vasco da Gama não tomou gol. Parece que a gente recuperou aí a nossa zaga. Agora, mudanças precisam ser feitas aí, ofensivamente falando, na equipe do Vasco da Gama. Até porque o Raniel é um a menos dentro de campo. Não dá para esse menino Eginaldo ser reserva do Raniel, pelo amor de Deus. E talvez já seja a hora aí do Emílio Faro repensar essa situação do Gabriel Peck no time do Vasco da Gama, né? O Gabriel Peck hoje não esteve bem, assim como o nosso Figueiredo também não esteve. Então mudanças precisam ser feitas. Apesar de tudo aí, a gente viu que esse técnico do Vasco hoje, ele tem qualidade. Com aquilo que ele tem, ele foi ofensivo, colocou todas as opções que ele tinha. O Alex Teixeira estreou hoje, quase que fez um gol numa saída errada do goleiro da Chapecoense, né? Mas ainda aparenta estar fora de forma. Aos poucos eu acho que o Alex Teixeira vai apresentar o seu melhor futebol. Hoje foi tímido. O Palácios também entrou, Marlon Gomes para tentar dar qualidade ali no setor de meio campo, mas as substituições, a que foi melhor mesmo foi o Eginaldo. O treinador tentou de tudo que foi forma, parabéns aí pro Emílio Faro. Agora é o seguinte, né? O Vasco não jogou bem, mas o Vasco foi roubado, o Vasco foi garfado hoje em São Januário. E é o seguinte, pênalti escandaloso no menino Eginaldo, feito pelo zagueiro da Chapecoense. Árbitro, porra, nem foi pro VAR. É uma vergonha isso. Eu não sei para que existe VAR em jogos do Vasco da Gama, porque o Vasco só é roubado, só roubam o Vasco em jogos aí. Porra, olha, pênalti claro, claríssimo. Até o comentarista de arbitragem aí da Globo, que geralmente fica contra o Vasco, falou que foi pênalti, foi um pênalti escandaloso. Porra, o árbitro dá um cartão amarelo aí pro Palácios, do jeito que ele deu. Palácios não vai ter condições de jogo contra a Ponte Preta.
pior, expulsar o Nenê, porque o Nenê falou porra, porque o Nenê falou caralho. Porra, futebol tá chato, cara. O Nenê só falou assim pro árbitro, olha, porra, minha primeira falta, porra, caralho, todo jogador faz isso dentro de campo, cara. Então esse politicamente correto tá muito ruim, né? A gente não viu o VAR intervir nessa situação. Então, na minha opinião aí, o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o Vasco, mais uma vez, deveria ir à CBF, cobrar, tem que ter representatividade, não pode deixar para lá, até porque o Vasco vai fazer muitos jogos aí fora de casa e o Vasco está muito bem aí na colocação, mas eu tenho receio que essa arbitragem possa aí interromper esse momento bom aí do Vasco da Gama. Então, problemas graves aí para o jogo contra a Ponte Preta, onde a gente vai ter dor de cabeça aí para escalar o time, mas, porra, não estou justificando aqui a má atuação do Vasco da Gama e dos jogadores do Vasco. Agora, um pênalti claro que poderia ter dado a vitória aí para o Vasco da Gama, caso o Vasco da Gama fizesse. Vergonha. Expulsar o Nenê da forma como foi, zero para essa arbitragem. Zero. A baranga do jogo aí por esse árbitro. Ridículo. Tem que pegar a geladeira aí, porque foi feio. Muito feio essa atuação. Isso não é árbitro de Série B, de Série D, nem de Série Z. Feio que fizeram hoje com o Vasco. Às 21h30 a gente vai fazer a nossa live. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E tamo juntos. Valeu.